Para ser indenizado pelos danos causados pela síndrome de burnout, você vai precisar colocar a empresa responsável na justiça. E esse tipo de processo é um dos mais complexos na justiça do trabalho. Então é bem importante que você conheça o máximo sobre ele. Meu nome é Alan, eu sou advogado trabalhista e aqui no canal você encontra tudo que o seu patrão não quer que você saiba. No vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre o processo de indenização por síndrome de burnout. Aqui você entenderá como funciona um processo como esse, suas etapas, os documentos necessários para dar entrada e quanto tempo isso pode demorar. Além disso, eu vou te mostrar quando é possível fazer um acordo em casos assim e como é que isso daí funciona. Antes de começar, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita aí para se inscrever. Assim o YouTube vai te notificar quando publicarmos um vídeo novo. Como você já deve saber, o burnout é uma síndrome decorrente de uma carga de estresse crônica no trabalho, que pode levar a sérias consequências na sua saúde física e mental. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a síndrome de burnout necessariamente é decorrente do estresse no trabalho. Além disso, desde 1999, a nossa legislação prevê que a síndrome de burnout pode ser considerada como uma doença do trabalho. Logo, é possível responsabilizar a empresa pelo seu adoecimento. Para fazer isso, você vai precisar comprovar que está com burnout, que o seu burnout está ligado ao trabalho e que a empresa teve culpa. Eu expliquei isso daí em detalhes em um outro vídeo aqui do canal, em que eu falo especificamente sobre a indenização por burnout. Se você ainda não viu esse vídeo, pausa aqui e vai lá conferir. Aqui nesse vídeo eu vou falar especificamente sobre o processo para você conseguir essa indenização. Se a empresa puder ser responsabilizada pelo seu burnout, você precisará entrar com um processo judicial contra ela para que consiga ser indenizado. Apesar de ser algo complexo, burocrático e muitas vezes bastante moroso, um processo judicial segue uma lógica simples. Tudo começa com um problema entre duas partes. No seu caso, você e a empresa em que trabalha. O problema no seu caso é que você sofreu um burnout e entende que tem direito, vamos dizer aí, a R$5.000 de indenização, mas a empresa não quer pagar. Você leva sua história para um juiz, conta sua versão, pede que ele obrigue a empresa a pagar os seus 50 mil e explica com provas e argumentos que esse daí é o jeito certo de resolver esse problema. Diante da sua versão dos fatos, o juiz chama a empresa para se explicar e dá para ela uma chance para se defender. A empresa poderá contar a versão dela dos fatos, que talvez seja que a sua doença não está ligada ao trabalho ou que aquilo ali não foi culpa dela. Nesse meio tempo, você e a empresa poderão argumentar e trazer provas do porquê o seu jeito de resolver o problema é o certo. E aí, no fim de tudo isso daí, o juiz vai decidir quem está certo e quem está errado. Se alguma das partes achar que a decisão está errada, pode recorrer para outros juízes mais experientes analisarem o caso. Claro que isso daí é uma simplificação gigantesca do que realmente acontece em um processo, mas a lógica por trás dele é simples assim mesmo. Em um processo judicial envolvendo a síndrome de burnout, a história que você vai contar é mais ou menos assim. Eu trabalho na empresa Tóxica SA desde 2020 e em 2022 fui diagnosticado com burnout. O que me levou ao burnout foi ser submetido a um ambiente de trabalho inadequado. Isso porque eu sofria sobrecarga de trabalho, pressão excessiva por resultados e era cobrado por metas inatingíveis. Por causa desse burnout, eu fiquei 6 meses afastado pelo INSS sem condições de trabalhar. Isso tudo me gerou grande sofrimento psíquico e até hoje eu preciso lidar com as sequelas do burnout. Por tudo isso, eu quero que a empresa seja condenada a me pagar uma indenização que deve compreender todos os danos que eu sofri. De novo, na prática, o processo é algo bem mais complexo, mas a lógica é essa daí que você viu. A seguir, eu vou te mostrar as etapas de um processo trabalhista envolvendo a síndrome de burnout. Mas antes, me conta aqui nos comentários se você conseguiu entender direitinho como que funciona um processo judicial. E também me conta se você ficou com alguma dúvida. Pausa o vídeo, deixa aí logo sua pergunta. Se você não ficou com nenhuma dúvida até agora, aproveita para curtir o vídeo e mostrar pra gente aí que esse conteúdo tá te ajudando. Todo processo trabalhista pode ser dividido em 3 etapas principais. Uma primeira
etapa em que o juiz vai decidir se você tem ou não direito àquilo que está pedindo, uma segunda etapa em que você e a empresa poderão recorrer da decisão do juiz e uma terceira etapa, quando não couber mais recursos e a decisão definitiva tiver que ser cumprida. Mas fica tranquilo que a seguir eu vou te mostrar cada uma dessas etapas, quanto tempo em média cada uma leva e quando cada uma começa e termina. Todo processo trabalhista começa com o seu advogado dando entrada em um documento chamado de petição inicial. É nessa petição que o seu advogado vai contar a sua história, fazer seus pedidos e fundamentar cada um deles. Além disso, nesse momento inicial devem ser juntados todos os documentos que comprovam aí o que você está dizendo. Tudo isso daí é apresentado através de um sistema eletrônico, o Processo Judicial Eletrônico, ou PJE. Em regra, após a apresentação da petição inicial, o sistema já marca uma audiência automaticamente. E aí não existe uma data fixa ou um tempo limite para quando essa primeira audiência vai ser marcada. Em locais que tem menos processo, essa audiência fica marcada para 1 ou 2 meses depois. Mas em lugares que tem muitos processos, varas mais antigas, esse tempo pode ser de até mais de 6 meses. Marcada essa audiência daí, o juiz enviará uma carta para a empresa com o objetivo de informar sobre o processo, avisar da audiência marcada e abrir o prazo para ela se defender. A empresa vai ter até o dia da audiência para se defender daquilo que você está dizendo. Essa defesa também será apresentada no PJE de forma eletrônica, igualzinho à petição inicial. No dia dessa primeira audiência, o juiz vai tentar uma conciliação, perguntando se a empresa tem algum tipo de proposta de acordo. E aí eu já te adianto que ninguém é obrigado a oferecer uma proposta ou mesmo obrigado a aceitar uma proposta da outra parte. Eu vou falar mais sobre isso daí daqui a pouco. Em processos de indenização por burnout, obrigatoriamente deve ser feita uma perícia médica. Por isso, nessa primeira audiência, se você e a empresa não conseguirem fazer um acordo, o juiz vai nomear um médico da confiança dele que vai ficar responsável por essa perícia. Depois da perícia, é marcada uma nova audiência para ouvir testemunhas e depois o processo fica aguardando a decisão do juiz, que leva em média de 1 a 3 meses. E essa decisão do juiz encerra a primeira etapa do processo. Essa primeira etapa leva em média 1 ano para terminar, mas esse tempo pode variar bastante, de acordo com a sua região, e não existe um prazo limite para ela acabar. Antes de continuar para a segunda etapa do processo, eu preciso abrir aqui um parênteses para falar um pouco mais sobre essa perícia médica que será feita no processo. A perícia médica é a prova mais importante em uma reclamação trabalhista por burnout. Essa perícia é um exame feito por um médico indicado pelo juiz e ela tem o objetivo de avaliar se você está doente e qual é a doença, se a doença está ou não ligada ao trabalho e se a doença é ou não incapacitante. Antes do exame, antes da perícia, o juiz permite que você e a empresa apresente uma lista de perguntas para que o perito responda quando apresentar o seu laudo. Além disso, você e a empresa poderão indicar um médico assistente técnico para acompanhar o exame. Infelizmente, esse médico deve ser custeado por cada uma das partes. Ou seja, se você quer um assistente técnico, precisa pagar por esse serviço do seu próprio bolso. No dia da perícia, o médico perito fará a anamnese com você e vai analisar todos os seus documentos médicos. E alguns dias depois, ele vai apresentar um laudo com a sua conclusão e responder todas as perguntas que foram feitas. Depois de apresentar o laudo, as partes poderão se manifestar sobre ele, dizendo se concordam ou não. Se disser que não concorda, a parte que diz que não concorda tem que dizer o porquê de maneira fundamentada. E isso daí é a importância de ter aquele assistente técnico, porque ele vai acompanhar o exame e apontar falhas e pontos relevantes que vão poder influenciar no resultado final da perícia. E caso verifique que tem algo negativo, algo de errado, ele poderá pontuar isso daí na impugnação. Não
menos importante do que ter um assistente técnico te acompanhando é também ter um advogado especialista. Um especialista poderá atuar em conjunto com esse assistente técnico na formulação de perguntas estratégicas ao perito. A grande diferença entre advogado especialista e generalista está justamente na condução dessa perícia. Só para você ter uma ideia, aqui no escritório a gente já teve casos em que conseguimos anular perícias por causa da falta de capacidade técnica do perito. E isso daí foi determinante para o resultado do caso. E eu vou te dizer também, a gente já recebeu várias pessoas aqui falando sobre como tiveram perícias negativas no seu caso, pelo fato do seu advogado não ter juntado documento importante ou então não ter orientado a pessoa da forma correta. Em todo processo judicial, pesquisar bastante o profissional que vai te acompanhar é essencial, mas em casos envolvendo burnout, essa atenção deve ser redobrada. Por isso é muito importante que você pesquise muito antes de contratar qualquer advogado e não contrate até que você tenha 100% de segurança que aquele profissional vai te contemplar. Você não merece menos do que isso. Como você viu, a decisão do juiz encerra a primeira etapa do processo e dá início à segunda fase, que é a fase recursal. Existem incontáveis recursos possíveis. O que você precisa ter em mente é que o processo pode passar por mais 2 tribunais diferentes: um Tribunal Regional do Trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho. E dependendo do caso, podem existir violações à Constituição que justifiquem levar esse processo até o STF. Mas isso daí não é tão comum. Essa etapa recursal é a que costuma demorar mais. Em média, um processo que vai até o Tribunal Superior do Trabalho costuma demorar 3 anos. Isso significa que essa etapa de recurso leva em torno de 2 anos para acabar. E aí tem um detalhe que você precisa entender. Se você ganha na primeira instância, se o juiz te deu o ganho de causa para a empresa recorrer, ela vai ter que desembolsar um bom dinheiro. Para recorrer até o Tribunal Superior do Trabalho, a empresa pode ter que depositar no processo quase R$50 mil. Inicialmente, para recorrer da primeira para a segunda instância, o valor do depósito que deve ser feito é de até R$12 mil. Da segunda para a terceira instância, esse valor aí é de R$24 mil. E se esse recurso não for feito da forma correta, a empresa tem que depositar mais R$12 mil no processo. O objetivo desses depósitos é garantir que, caso essa decisão seja mantida, esses valores já vão servir para pagar a dívida da empresa. Imagina aí que a empresa foi condenada a pagar R$100 mil de indenização e ela fez esses 3 depósitos que totalizam aí em torno de R$49 mil. Esse dinheiro será transferido imediatamente para você e a empresa será intimada para pagar o restante do dinheiro. Essa medida é algo exclusivo da Justiça do Trabalho e ajuda muito a impedir que as empresas recorram por qualquer motivo e também fazem com que o trabalhador receba o seu dinheiro de forma mais rápida. Depois de todos esses recursos, a decisão vai se tornar definitiva e chegará a hora de cumprir o que foi decidido. Por incrível que pareça, aqui no Brasil a gente precisa de uma fase do processo para fazer cumprir aquilo que já foi decidido. Se o processo tiver ido até o Tribunal Superior do Trabalho, ele vai retornar para aquela primeira vara que o analisou, aquela mesma em que você foi para a audiência. Caso o valor da condenação seja líquido, o juiz intimará a empresa para pagar a dívida em 48 horas, sob pena de bloqueio das suas contas. Mas pode ser que o valor da condenação ainda não tenha sido liquidado. Por exemplo, se o juiz condenou a empresa a pagar uma indenização por lucros cessantes, mas não disse ali de forma concreta qual era o valor. Esse valor vai ter que ser apurado nessa etapa, para só então intimar a empresa para pagar a dívida. Essa etapa aí de cumprimento da decisão ou de execução pode demorar meses ou vários anos. Tudo vai depender do porte da empresa e também dos valores envolvidos. Se a empresa não tem dinheiro em caixa, esse processo pode levar anos para conseguir encontrar bens que sejam suficientes para pagar essa dívida. Isso porque pode ser necessário ir atrás dos sócios, do patrimônio dos sócios da empresa para conseguir algo.
cálculo. Além disso, se os cálculos para encontrar o valor devido forem muito complexos, pode ser que o processo vá novamente até o Tribunal Superior do Trabalho através de novos recursos da empresa. Isso daí não é tão comum em casos de indenização. Isso porque, em regra, as decisões envolvendo processos indenizatórios são líquidas. O juiz diz ali, por exemplo, que a empresa deve pagar 50 mil de indenização. Tudo que você vai precisar fazer é, no fim do processo, atualizar esse valor e não tem discussão sobre isso. Agora que você entendeu como funciona o processo e quais são as suas etapas, é importante conhecer quais documentos você vai precisar. Em um processo de indenização por burnout, você precisará apresentar documentos de identificação que comprovam a sua doença, que comprovam a relação da doença com o trabalho e que comprovam a culpa da empresa. Os documentos de identificação são RG, comprovante de residência e carteira de trabalho. Além deles, você precisa apresentar toda a sua documentação médica, que servirá para provar sua doença. E aí aqui entram atestados, receitas, laudos, declarações médicas, guias de internação, tudo vai depender aí do seu caso. Caso tenha se afastado pelo INSS, você também precisa apresentar os laudos emitidos por lá, assim como as decisões de concessão. Por último, você vai precisar de documentos ou testemunhas que mostrem que você adoeceu por conta do trabalho e que a empresa teve culpa. Alguns exemplos de documentos que você pode utilizar são mensagens de WhatsApp e outros aplicativos de conversa, como o Slack, áudios e vídeos. Você pode utilizar e-mails, planilhas de meta, cartões de ponto, recibos de férias em atraso. Tudo vai depender do seu caso, mas o objetivo aqui é mostrar que você estava exposto a riscos psicossociais, que é aquilo que a gente chama de um ambiente tóxico. Você está vendo aí que processo judicial é coisa séria e que é algo bem complexo, né? Uma coisa muito importante que você precisa entender é que antes mesmo de entrar com o processo, você pode tentar negociar com a empresa, mas nem todo advogado tem paciência de fazer isso. Aqui no escritório, como a gente sabe que a maioria das pessoas prefere evitar ao máximo ir para a justiça, a gente sempre tenta fazer um acordo antes de judicializar a questão. A gente sempre tenta entrar em contato com a empresa e buscar uma solução amigável. Mas, infelizmente, muitas empresas têm a cultura de não fazer acordo e sempre preferir ir para a justiça. Mas fica tranquilo, caso seja necessário recorrer à justiça, saiba que um dos princípios da justiça do trabalho é sempre tentar resolver os processos com um acordo. Por isso, a qualquer momento é possível fazer um acordo no processo. Tudo depende de quanto a empresa está disposta a pagar e quanto você está disposto a receber. Por exemplo, se você entrou com um processo exigindo 100 mil, talvez um acordo de 70 mil seja uma boa opção. Claro, você não é obrigado a fazer qualquer acordo e ninguém pode te forçar a isso. Não importa o que o juiz, o seu advogado ou a empresa digam, você é que decide se aceita ou não. Assim como a empresa também não é obrigada a fazer qualquer tipo de acordo. Na prática, o que eu vejo é que o melhor momento para você fazer um acordo é após a perícia, ou mesmo depois da decisão do juiz. É nesses momentos daí que as partes têm uma noção melhor do valor envolvido na causa. Você terá de forma mais concreta quanto poderá receber e a empresa quanto poderá ter que pagar. Olha, se você chegou até aqui, é porque realmente está preocupado com seus direitos e está tentando entender a fundo sobre o burnout. Você provavelmente é aquele tipo de pessoa que não se contenta com qualquer coisa ou qualquer profissional. Por isso, eu recomendo que a seguir você assista o nosso vídeo em que eu te dou algumas dicas do que perguntar para um advogado antes de entrar com o processo e ter certeza de que você realmente está contratando um especialista e não um profissional generalista que não vai entregar aquilo ali que você espera. Mas antes, eu acho que por todo esse conteúdo que eu entreguei aqui, eu mereço que você curta esse vídeo e quem sabe até se inscreva aqui no nosso canal. Fazendo isso daí, você fica sempre atualizado sobre os nossos vídeos e ainda ajuda o nosso canal a alcançar mais pessoas que precisam dessas informações. Obrigado por assistir até aqui e vai lá ver o próximo vídeo.